Levantai vosso olhar. Esta é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Por quase 2000 anos, fiéis seguidores de Cristo têm se dedicado a destinar suas vidas inteiramente em louvor a seu nome. Este é um dos locais de preparação, um templo construído na fé do Senhor e consagrado a corações dedicados à extensão de seu reino. Estes são alguns dos jovens estudantes cristãos que estão se preparando como obreiros dessa obra imorredoura. Parte de um exército de milhares que fizeram de suas palavras sagradas a meta e o destino de suas vidas. Life, L-I-F-E, vida, o farol do evangelismo quadrangular internacional. E estes são os que hoje guardam essa luz. Unidos por uma fé comum, suas vidas formam parte de uma sólida corrente de devoção que transcende o tempo e vem desde os primórdios da era cristã. Eles são a versão moderna dos originais 12 apóstolos, agora no século XX, em cujos corações arde a chama sagrada erguida nos campos da Galileia. Hoje, como naqueles tempos, eles creem que todo homem redimido pelo sangue do Cordeiro tem a obrigação de lutar pela salvação de seus irmãos nos mais distantes lugares da terra. Estes jovens, rapazes e moças que agora se preparam para uma vida dedicada a Cristo, logo irão engrossar as fileiras daqueles que já estão apostos não só em sua terra natal, mas também por todo o mundo. Muitas histórias maravilhosas de suas vidas vão ser contadas algum dia. Como a que vamos contar de dois deles que um dia estudaram neste mesmo lugar. Esta é a história inspiradora de dois desses dedicados obreiros do Senhor, chamados América do Sul. Harold e Mary Williams, sua esposa, cuja chama pentecostal inflamou milhares de corações no Brasil e os levou para Cristo. Concluindo os estudos no IBQ dos Estados Unidos, seu primeiro compromisso no exterior foi nas selvas da Bolívia, onde pregaram a palavra do Senhor por um ano. Por alguma estranha razão, eles acharam que este não era exatamente o lugar onde o Senhor os desejava. E depois de orarem pela orientação divina, eles desceram pelo rio Amazonas. Seu destino não sabiam. O futuro nas mãos de Deus. O Amazonas é um dos maiores rios da Terra, nascendo nas encostas dos Andes, fluindo por quase 6.000 quilômetros até o mar. Enquanto o rio os levava para um destino desconhecido, eles mal sabiam que o Senhor os estava preparando para um ministério moldado nos desígnios do Novo Testamento. Pelo majestoso Amazonas, eles viajaram, com uma parada na cidade de Belém, mas ainda inquietos e insatisfeitos, embarcaram num navio da costeira e prosseguiram pela longa costa brasileira, parando algumas vezes em busca de um lugar onde suas vidas pudessem ter uma real motivação para ele. Seria em Fortaleza? Ou em Recife? Ou Salvador? Ou talvez ainda Rio de Janeiro? Por algum tempo eles acharam que o rio podia ser o lugar, pois era uma cidade onde havia milhões de almas esperando pela salvação. Mas, à medida que percorriam esta cidade cosmopolita com sua arquitetura moderna e suas belas e amplas avenidas, voltaram a sentir a mesma inquietude.
Aqui haveria oportunidade de trabalhar por Cristo, é verdade, mas, de algum modo, viram que as portas abertas que esperavam encontrar não existiam. Este era o deslumbrante e agitado Brasil dos turistas, a fabulosa cidade das calçadas de mosaico e da famosa praia de Copacabana. Esta era a Paris da América do Sul, a Meca para os que vinham do mundo todo em busca de prazer, identificada pelo inconfundível Pão de Açúcar, guardando a entrada da Baía da Guanabara. Sim, esta era a cidade de muitas atrações turísticas, sendo a mais famosa o bondinho aéreo que leva ao Pão de Açúcar. Mas até essa, mesmo com as belas paisagens vistas do alto daquela montanha, não pôde ser apreciada dessa vez por Mary e Harold Williams. Porque havia coisas mais sérias oprimindo seus corações. Não, esse também não era o lugar que eles procuravam. Este era o Brasil do lazer e do comércio, dos políticos e do governo, do comércio externo e atividades diplomáticas. Aqui a religiosidade do povo parecia distante, esquecida, e o zelo cristão que devia aquecer seus corações parecia duro como a rocha da montanha. Assim, ainda esperando por um sinal divino, Harold e Mary Williams resolveram continuar, mais uma vez. Embarcaram novamente e foram seguindo mais para o sul, do rio para o Porto do Café de Santos. Depois, para o interior, por trem. Assim chegaram a São Paulo, o grande centro industrial da América do Sul. E eles se viram novamente envolvidos num redemoinho de progresso material, onde se podia quase ver novos arranha-céus, crescendo em direção ao céu azul do Brasil. Novos prédios de escritórios, novos apartamentos de moradia, aço, pedra, mármore polido surgindo por toda parte. Nos arredores dessa cidade dinâmica, milhares de fábricas e instalações industriais. Porque São Paulo é o maior centro industrial do continente sul-americano. Uma cidade de contrastes, com 4 séculos de idade, porém moderna e atual. E sofrendo influências de todo tipo, onde carros modernos rodam sobre blocos de pedra colocados manualmente. Aqui, a influência do antigo Portugal ainda é claramente visível na fachada de muitas casas. Mais uma vez, o casal Williams teve aquele estranho sentimento de insatisfação. Havia muita gente que devia ser salva, é verdade, mas a vida parecia fluir muito agitada para dar tempo às coisas espirituais. Aqui, as pessoas pareciam fechadas, imunes a qualquer contato. Nessas muralhas de concreto, parecia não haver lugar para Cristo, nem tempo para ouvir seus ensinamentos. Mas como eles estavam errados em pensar assim? Não eram essas grandes cidades que estavam despreparadas. Eles é que não estavam. Quando decidiram deixar São Paulo, eles mal sabiam que um dia o Senhor os faria voltar aqui, que nesta cidade do apóstolo Paulo teria início uma chama pentecostal que iria se espalhar por todo o Brasil. E assim, guiados pelo Senhor sem o saberem,
esses missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular deixaram São Paulo, ainda em busca de um lugar onde pudessem testemunhar seu nome. Os caminhos do Senhor nem sempre são claros para os que os seguem. Quando a família Williams chegou à sua destinação seguinte, eles não sabiam o que lhes estava reservado. Mas aqui, na pequena cidade de Poços de Caldas, foi o início de anos de muita preparação para a grande tarefa que viria. Uma pequena charrete simbolizando a índole da cidade, num clima de paz e quietude, onde finalmente se encontrou o ambiente para a germinação de pensamentos profundos e concentração espiritual. A primeira barreira que o missionário tem que remover é a barreira da comunicação. A língua portuguesa é estranha e difícil de aprender, mas se as palavras divinas tinham que chegar às crianças brasileiras, era preciso fazê-lo em português. Para aprender a língua do país, Harry Williams organizou aulas de inglês. E à medida que ensinava inglês, ele ampliou seus conhecimentos do português. Eu coloco minha mão sobre o livro e ponho o livro sobre a mesa. Era um processo lento, mas onde há uma vontade, há um caminho. E logo suas palavras iam fáceis e todos o compreendiam. Então, alguns meses mais tarde, ele recebeu uma visita, uma das mais importantes havidas até então. Este homem era um pastor protestante de uma igreja local, e ele convidou o reverendo Williams para fazer um sermão para os membros de sua congregação. O reverendo Williams vacilou só por apenas alguns segundos, pois estava ansioso para começar seu trabalho no Brasil. E assim, depois de orar e meditar, ele aceitou essa oportunidade de testemunhar o amor divino na própria língua do povo. Seu ministério em português havia começado. Convite após convite se sucediam, e à medida que os meses passavam, ele se tornou cada vez mais requisitado entre as congregações. Domingo após domingo, ele pregava nos púlpitos de templos protestantes por toda a parte. Mas apesar desse progresso inicial, ele ainda não se sentia realizado. Faltava alguma coisa, algo ainda estava errado. A antiga inquietude foi voltando ao seu coração. Com a alma ansiosa, ele se perguntava quando é que o seu trabalho iria começar de verdade, ter sua própria igreja, ou o que quer que fosse a vontade do Senhor. Amargurado e confuso, ele implorou pela orientação divina. Ó Senhor, guia-nos, mostra-me o caminho, qual é a tua vontade para nós? Por algum tempo, ele foi o pastor de sua igreja em São João da Boa Vista. A igreja cresceu e logo havia 60 pessoas na congregação. Porém, mesmo com essa tarefa, aquele sentimento não o largava. E o trabalho acabou sendo assumido por outro casal missionário. Mas ele ainda sentia que alguma coisa profunda e fundamental estava errada. Algo que tinha que ser corrigido para não minar sua autoconfiança e destruir sua serventia para o Senhor. Mas o que? O que é que podia estar errado? Ele sabia a língua e estava conquistando almas para Cristo. Tinha construído uma igreja e era um ministro honrado e respeitado. Deus havia abençoado seu casamento e lhe dera mais um casal de filhos. Mesmo assim, a antiga tormenta persistia, com a mesma convicção de que algo ainda estava errado. Por 30 dias ele meditou.
Por 30 dias e noites ele esperou em oração pelo Senhor. Onde foi que ele perdera o caminho? Por que o povo se mantinha distante de sua igreja? Por que sua congregação tinha só 60 almas num país de tantos milhões? Por quê? Por quê? E o que ele podia fazer sobre isso? Agora, finalmente, o Senhor estava pronto para revelar seu propósito. Segue, vai por estradas e caminhos, e chama-os para entrarem, que minha casa estará cheia. O povo parece ter medo de entrar numa igreja comum. Talvez elas correspondam se as pregações forem feitas num novo estilo? Claro que sim. Tudo o que ele precisava era uma tenda. Uma tenda. Tudo o que eu preciso é uma tenda. Finalmente, o plano do Senhor tinha sido revelado. Convencido de que essa visão era uma ordem direta do Senhor, o pastor Williams decidiu expor seu plano diretamente a seus superiores nos Estados Unidos, pedindo seu apoio e consideração. Lá ele entrevistou-se com o Dr. McPherson e demais membros do conselho para um pedido todo especial referente ao trabalho no Brasil. O presidente mandou que sentasse e ouviu com atenção. Williams contou que havia recebido uma inspiração para um novo tipo de trabalho no Brasil, alguma coisa nova e que nunca tinha sido feita anteriormente, ou seja, colocar uma tenda do Evangelho bem no meio de uma grande área industrial de São Paulo. Precisava de uma ajuda inicial para adquirir o material para essa primeira tenda. Precisaria apenas da lona, pois os pilares, cordas e outros materiais arranjariam lá mesmo. Se vierem poucas pessoas no começo, logo poderiam ser milhares, mas era preciso uma ajuda para se ter essa tenda. O presidente achou a ideia muito boa, apoiado pelos demais membros. O entusiasmo e convicção de Harold Williams impressionaram vivamente o pessoal, e já não havia mais dúvidas. Essa combinação, primeiro, um programa baseado na pregação e, segundo, o entusiasmo de um pastor cheio da certeza de poder executá-la, fizeram o conselho da IEQ dos Estados Unidos entrar em ação. Eles concordaram que a ideia era ótima e iam divulgá-la entre os membros da igreja para conseguir donativos. Williams agradeceu ao presidente e demais companheiros pela atenção ao seu projeto, mas pediu que tudo fosse agilizado ao máximo, porque estava ansioso para começar. Recebeu os votos de felicidades de todos, desejando-lhe sucesso no trabalho de evangelização. O presidente analisou os detalhes do plano com seus companheiros e pediu que todos colaborassem na campanha de arrecadação de fundos, que foi feita e que resultou na primeira tenda da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. O Dr. McPherson transmitiu o plano aos membros principais da igreja para sua decisão final. Explicou as maravilhosas possibilidades que o programa oferecia no sentido de ampliar o reino de Cristo no Brasil. Pediu a todos o apoio através de orações e auxílio financeiro. Nas igrejas, não só de Los Angeles, mas de todo o país, líderes, leigos e pastores captaram a visão e fizeram apelos entre os membros de suas congregações. E o povo escutou e começou a entender o que poderia significar o ministério das tendas no Brasil. Nas reuniões da mocidade da igreja, o desafio era lançado entre os participantes. Era a oportunidade de cada um poder participar numa causa de longo alcance e enorme significado. Em muitas e muitas reuniões desse tipo, os jovens começaram a ouvir e responder ao chamado de Cristo. Crianças também eram convidadas a participar. Para elas, contava-se a história de modo mais simples. Iremos aos pontos mais distantes da terra para contar as boas novas, como foi feito pelo Salvador há 2000 anos. Eles ajudaram com moedas e pequenas quantias. E cada criança que ajudou assinava o nome num pedaço de lona, que depois seria costurado na tenda de reavivamento. Como de costume, os dedicados membros da igreja responderam de coração aberto.
Depois de algumas semanas, já havia dinheiro suficiente para comprar a primeira tenda para a cruzada de reavivamento no Brasil. E assim, seguindo a orientação da mão de Deus, Harold Williams foi conduzido à sua grande missão para o salvamento das almas. Agora, a antiga inquietude fora esquecida. A velha confusão era uma coisa do passado. Cheio de zelo pentecostal, esse apóstolo do século XX ergueu seu tabernáculo de lona, pronto para lançar seu ministério do Novo Testamento na grande cidade de São Paulo. Tenda levantada no Brasil. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de levantar esta tenda que vai ser usada para a tua glória. Lord Jesus, abençoa principalmente aqueles que tornaram possível a primeira tenda no Brasil, que ela sirva para a salvação de muitas almas. Pedimos em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Quando tudo estava pronto, Harold e Mary Williams saíram pelas ruas convidando diretamente as pessoas do povo. Cada contato pessoal era feito em seu santo nome. Cada convite era feito com uma oração interior. Havia chegado o grande momento, depois de anos de preparação. Eles haviam seguido o caminho indicado pelo Senhor. Tinham se esforçado por compreender e seguir sua vontade. Mas depois de tudo aquilo, qual seria o resultado?
Para Harold e Mary Williams, este foi o momento de triunfo. Aqui finalmente estava a prova de que pelo evangelismo das tendas, o povo do Brasil podia ser alcançado pelo Evangelho Salvador de Cristo. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Dia após dia, ele continuava suas reuniões de evangelismo, e o povo de São Paulo vinha, em grupos cada vez maiores. Em cada reunião aparecia mais gente, ansiosa para ouvir a mensagem da salvação. A congregação crescia em tamanho, e também o Espírito do Senhor crescia dentro de seus corações. E começou a se manifestar o início de um grande reavivamento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de trabalhar na sua seara, aleluia. Abençoa esse povo, Deus, que está trabalhando para ganhar almas aqui no Brasil. Em teu nome nós pedimos, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Agora vamos cantar o corinho Brilhando. Brilhando. Que ama Deus, diga aleluia. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. O meu Deus, das suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Desse modo, pela fé em Deus e confiança no seu poder, foi lançado um dos maiores movimentos de reavivamento vistos no mundo, desde os tempos de Pentecostes. Glória a Jesus, que devemos sempre olhar para Cristo, que supre as nossas necessidades. Amém. Senhor Jesus, põe a tua mão sobre o teu servo. Nós te agradecemos por teu poder, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, tu conheces as necessidades deste corpo e cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Acreditamos que da mesma forma que curava os doentes há 2000 anos atrás, hoje Ele também cura aqueles que acreditam nele e nele depositam toda a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu Senhor. Coração. Quantos creem que Jesus cura de coração, né? Então vamos orar. Enquanto o missionário orava por cada pessoa, o Espírito do Senhor descia sobre eles e muitos eram curados. Uma moça cega de uma vista pediu suas orações para a cura. Sua vista clareou e ela começou a enxergar. Da mesma forma que Jesus havia tocado os dois cegos, dizendo: "Se tendes fé, que esteja a vosso alcance", e seus olhos se iluminaram. Para outra, Jesus disse: "Que seja para vosso conforto, vossa fé será a vossa esperança." Senhor Jesus, tu conheces as necessidades da tua serva, repreendemos a enfermidade do pé da tua serva. Senhor, liberta em teu nome pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que acreditam no Senhor. Em meu nome eles porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma outra mulher, tomada pelo Espírito Divino, testemunhou que seu filho foi atendido e curado, estando já quase às portas da morte. Os testemunhos daqueles que haviam sido curados empolgaram os ouvintes da congregação. Aqui estava a prova de que a força de Deus ainda faz milagres através do instrumento da fé.
Através da fé, houve aqui a cura de bronquite e de um fígado enfermo. Glória a Deus por sua misericórdia naqueles que acreditam. Pela fé, eu fui curada de uma prolongada infecção crônica. Mas mais do que isso, eu encontrei uma nova alegria na vida e uma maravilhosa paz de espírito em Cristo Jesus. Por mais de 20 anos eu era vítima de um vício que destruía minha saúde. Mas, pela fé em Cristo, eu comecei a me livrar desse vício desde o primeiro dia em que entrei nessa tenda. Não somente o corpo é vítima de doenças e sofrimento. A alma também pode ser afligida por enfermidades. Testemunha após testemunha se levantavam para falar. Com entusiasmo e fervor, eles contavam suas experiências. Cura da tuberculose, cura do câncer, recuperação da insanidade. O reavivamento começou a crescer como o sopro poderoso do vento. Eu era cega de nascença. Ouçam, eu era cega de nascença e não enxergava numa das vistas. Eu vim aqui e acreditei, e minha visão retornou. Eu nasci cega e agora posso ver. As pessoas continuavam testemunhando as maravilhosas curas do Senhor. Esse era o momento de erguer as orações em agradecimento ao Senhor. Agradecer o milagre dessas maravilhosas curas. Muito bem, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois de alguns meses, Harold Williams estava pregando para milhares de almas diariamente. Intimamente, ele agradecia a Deus por tê-lo mandado ao Brasil, porque ao encarar os rostos dessas multidões, lhe vinha a certeza de que nesse país havia milhões de pessoas famintas pelo pão da vida. Gente que tinha receio de entrar nas igrejas protestantes convencionais, agora invadiam e superlotavam as tendas de reavivamento. O movimento já estava ficando grande demais para uma só tenda. Muito trabalhoso para que um só evangelista desse conta. Podia-se ver na congregação líderes militares, doutores e advogados, industriais e legisladores, maquinistas e alfaiates e pintores que iriam mudar suas vidas e se tornar ardentes defensores da causa de Cristo. Entre os fiéis seguidores de seu rebanho, o pastor Williams lançou então um urgente apelo. Quem entre eles se proporia a dedicar seus talentos para o serviço do Senhor? Milhões de pessoas no Brasil estavam esperando pelas boas novas de salvação por Jesus. Quem as daria? Quem seria voluntário? Entre os que escutaram estava o Dr. Ciro Martins, um dos mais famosos dentistas de São Paulo, que fechou seu concorrido consultório e tornou-se um líder na Cruzada Nacional de Evangelização. Também um juiz de direito civil, Dr. Cavalcanti, que trocou os solenes trajes de juiz por uma modesta roupa de trabalhador para uma causa mais forte e elevada. O industrial e dono de fábrica, Carlos Borsoi, também ouviu o apelo. Ele descobriu que haveria alegria maior moldando as almas dos homens do que moldando formas de aço. Também se apresentou um pintor. Este foi Antônio Landi, cujos talentos no ofício logo seriam dedicados à cruzada brasileira de almas. Jacó Visconti, um próspero comerciante de São Paulo, transferiu aos sócios a administração de suas empresas e dedicou seu tempo a serviço das obras do Senhor. Geraldino dos Santos, que acabou sendo um dos maiores missionários de Cristo no Brasil. Um dos valores novos que surgiu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deixou seu trabalho das coisas políticas e, em seu lugar, assumiu a liderança das coisas da alma. Havia muita gente competente e inteligente assistindo essas primeiras reuniões, entre elas a doutora Helena Christoph, dentista, destinada a se tornar um valor especial, ministrando alívio às necessidades do espírito em lugar das da carne. Então, Harold Williams concluiu seu chamado ao povo. Quem assumiria? Quem iria oferecer seus préstimos ao Senhor?
Muito bem. Agora, levante em pé aqueles que querem dar a sua vida a Jesus Cristo. Quer consagrar a sua vida, quer trabalhar para Jesus. Vem aqui à frente agora. Irmãos, vamos entregar a nossa vida a Jesus. Vamos entrar na ceia do Senhor. Senhor Jesus precisa da nossa vida. Irmão, vem a Jesus. Vem aqui à frente. Como os que primeiro responderam ao chamado dos primeiros apóstolos, agora os fiéis se levantavam e vinham para a frente. Gente de todas as classes sociais, gente não iniciada em doutrina e teologia, gente trazendo apenas sua fé para ser guiada. Abençoe, Jesus, cada vida, seja homem ou mulher. Em teu santo nome, nós pedimos, aleluia. Vamos levantar as nossas mãos e dar graças a Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de ser obreiros da nossa. Senhor, não deixe-nos nunca sentir frio na nossa experiência, mas para que sempre sentimos o fogo e a virtude do Espírito Santo. Jesus, em teu santo nome nós pedimos. Amém. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos cantar agora. Eu quero trabalhar por meu Senhor. Eu quero trabalhar por meu Senhor. Todos agora cantando. Eu quero trabalhar por meu Senhor, levando a mensagem de amor. Quero levantar e orar e ocupado sempre estar na ceia. Levante a mão e canta. E orar na ceia do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na ceia do Senhor. Mais uma vez, todos que querem dedicar a sua vida a Jesus, diga aleluia. E assim o Senhor atendeu à necessidade de conseguir líderes para continuar seu trabalho. Como o primeiro missionário, Paulo, que preparou os primeiros líderes da igreja nos campos, também o pastor Williams instruiu aqueles que ofereceram seus serviços. Com enorme fé, esses membros da cruzada do século XX prepararam-se para avançar sua causa. Vida a vida eles trabalharam, face a face, como manda o Novo Testamento. Havia realmente uma grande dedicação, e esses homens e mulheres sabiam que nem tudo seria fácil. Mas sua consagração ao Senhor, sua visão e fé os elevaram a realizações muito acima dos limites humanos. E assim eles trabalharam, carregando sua fé para dentro dos lares do povo. Desse modo, pelo esforço pessoal dos dedicados crentes, o reavivamento no Brasil começou a se expandir quando mais obreiros também aceitaram o desafio, deixando de lado seus interesses mundanos para buscar um relacionamento mais perto de Deus. Esse muito conceituado oficial de alta patente do Exército Brasileiro tornou-se um líder e pregador cristão. O juiz Cavalcante passou a dedicar seu tempo debruçado sobre os assuntos legais para todo o trabalho no Brasil. Para cuidar dos pilares e armar uma tenda, precisa-se apenas de homens com a coragem de suas convicções e a determinação de usar um machado. O homem que vemos não é muito hábil no machado, mas o que lhe falta em experiência, ele compensa com o zelo e entusiasmo cristãos. Ele logo consegue colocar o reforço na tenda e em seguida está pronto para começar seu ministério. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim.
Tomai sobre vós o meu jugo, e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Como testemunhas do Senhor Jesus, anunciamos nas tendas, nas igrejas da Cruzada Nacional. No desenvolvimento da Cruzada de Reavivamento no Brasil, o Senhor revela uma verdade que não podemos esquecer. E essa verdade é: Ele não dá preferência a uma só pessoa. Se Ele acende a chama no coração de um homem, Ele também o fará no coração de outros. Estes homens que começam a pregar em nome do Senhor, logo o farão de uma maneira que jamais pensavam conseguir. As pessoas ouvem ansiosas, ouvem a palavra e são assim levadas ao trono de nosso Senhor. Estes homens se tornaram e agora são apóstolos do século XX, iguais a Pedro, José e João e os outros discípulos de Jesus. Essa cruzada brasileira é semelhante ao primeiro trabalho do ministério de nosso Senhor, quando Ele mandou os apóstolos para falarem em seu nome para as multidões. E assim como o Senhor abençoou o ministério do pastor Williams, Ele agora abençoa o ministério de outros. Através desses homens e outros como eles, o Senhor está derramando suas bênçãos sobre o Brasil hoje em dia. Muitas reuniões cada um deles tinha que promover todos os dias, para atender às multidões que vinham. Em certas oportunidades, eles tinham que promover 6 sermões por dia, 50 em cada semana, por um período de 3 meses, antes de poderem voltar a apenas 3 por dia. Ou falaria Deus e não confirmaria? Não. Às vezes, o atendimento tem que ser feito de maneira ininterrupta, com o povo aguardando em longas filas, esperando para poder entrar. Através de toda essa dedicação, a cruzada foi crescendo e espraiou-se para muito além dos limites iniciais, começando a se estender por todo o sul do Brasil. Inteira certeza de fé. Tenda após tenda iam surgindo, enquanto novas campanhas foram feitas nos Estados Unidos e os membros da igreja responderam com fundos suficientes para 40 novas tendas, em Cambuci, em Água Branca, Jabaquara, em Pompeia, São Caetano, Penápolis, Campinas e muitos outros lugares. Harold Williams e seus seguidores estabeleceram o quartel-general da igreja na Igreja Quadrangular da Barra Funda, uma igreja cristã brasileira permanente com recursos próprios, que foi criada a partir daquela primeira tenda original. Foi estabelecida uma sistemática para a criação de novas tendas. Primeiro, a própria tenda. Somente a parte superior é fornecida pelos evangelistas brasileiros. As partes laterais, bancos, serviço de alto-falantes, tudo isso tem que ser feito ou comprado por patrocinadores do movimento. Logo depois que uma tenda é erguida, as pessoas começam a aparecer, famintas de alimento espiritual. Em poucas semanas forma-se um núcleo e a tenda acaba sendo pequena para todos que desejam vir. Mais fundos são levantados e terrenos são comprados, enquanto americanos e brasileiros se unem no mesmo sacrifício comum. Com orações e cerimônias apropriadas, uma urna de metal contendo dados e registros importantes é enterrada diante da nova igreja. O marco inicial foi lançado. Agora os trabalhadores fazem o erguimento das paredes, pedra a pedra elas se erguem. Cada uma das novas igrejas levantadas é um testemunho permanente do esforço fiel daqueles que trabalham duro nos campos que semeiam para Cristo com a ajuda dos missionários. Outras igrejas começaram a surgir em Limeira, Bauru, Promissão e Curitiba, através dos pastores Mariano e Lauro de Castro. Cada domingo, quando termina o culto, ou sempre que é possível, muitos membros caminham pelas ruas com megafones cantando hinos da igreja. E para contar a outros seu júbilo pelo encontro com Jesus Cristo.
Essa é uma típica passeata com megafones feita no Brasil hoje em dia, de maneira contínua. Geralmente isso é feito pelos membros mais jovens. Entre os moradores são distribuídos folhetos e eles são convidados para as reuniões nas tendas. A acolhida a esse tipo de trabalho tem sido impressionante. Cruzada Nacional de Evangelização, Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. O Brasil será melhor com Jesus no primeiro lugar. O Senhor seja louvado. Que maravilhoso testemunho das almas que trabalham para Cristo existe nas legendas dessas faixas. Aqui um outro testemunho da força de Deus que trabalha nos corações do povo no Brasil. Vejam as Bíblias nas mãos de quase todos os adultos. Bíblias que eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam o significado das preciosas palavras da vida. A força desse reavivamento é claramente notada pela cada vez maior participação do povo. Aqui, em fila até fora da estação ferroviária, mais de 1000 participantes da cruzada estão esperando para uma grande peregrinação até Sorocaba para a cerimônia do batismo. Novamente, aqui estão felizes novos cristãos, graças a alguém que um dia se dispôs a ir ao Brasil. Esses cristãos estão aqui porque 2 pessoas, Harold e Mary Williams, foram chamados e outros contribuíram para ajudar a apoiá-los enquanto levavam avante o trabalho do Senhor. Essa entusiástica aceitação do Evangelho e suas empolgantes expressões públicas de fé provam que todo homem que está em Cristo, este é um novo pregador. Ouçam essas vozes em seu louvor. Já não há como duvidar. Ao ver esses novos cristãos renascidos da capital de São Paulo a marchar pelas ruas de Sorocaba, o povo dessa cidade vê a luz do amor de Deus brilhando em suas faces e também se sente tocado. Aqui também, a boa semente desses testemunhos se espalha. Jesus disse que aqueles que creem nele serão salvos. Aleluia. Brilhando para Cristo no Brasil. Homens e mulheres em números cada vez maiores estão sendo salvos e batizados, recebendo o batismo do Espírito Santo, vivenciando uma completa mudança em si, experimentando um novo nascimento em suas almas. Para eles, esse renascimento é muito real. Por causa dele, eles estão tomados de novos desejos, novas inspirações, uma nova maneira de encarar a vida.
E quando se reúnem no rio a cantar em louvor a Deus e se preparar para o batismo nas águas, começa a se notar um momento de grande elevação espiritual. Este é um grande momento, um momento que eles levarão nos corações até a eternidade. O batismo nas águas. Por essa maneira, nós simbolizamos a morte de nossa antiga vida material e começamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ide, ensinai a todas as nações, falou o Salvador, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós fazemos em obediência a seu comando. Ao seguir Nosso Senhor nas águas do batismo, reafirmamos nossa crença no Mestre e saudamos nosso Jesus Cristo, pois Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. E assim como Ele se elevou na força da ressurreição, assim também nós nos elevamos na unidade da vida e o fazemos de uma maneira nova e melhor. Nesse domingo maravilhoso, 125 pessoas foram batizadas. Louvemos ao Senhor por terem essas pessoas ouvido Jesus e compreendido o que verdadeiramente significa o batismo. O movimento se espalha por São Paulo, para os estados vizinhos. No espaço de 20 meses, mais de 1 milhão de pessoas escutaram o Evangelho e grandes batismos eram realizados em muitas cidades. Não aos pares, não em grupos de 10 ou 20, mas a centenas, cantando, cheios de alegria, eles chegavam. Homens, mulheres, rapazes e moças, jovens e velhos juntos. O entusiasmo de seus cânticos era a prova da confirmação de sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de que agora finalmente estavam prontos para o batismo. Estas imagens mostram seu desejo de se juntarem a Cristo pelo batismo e também de crescerem com Ele pela fé em Deus Pai. Amém. Não é por nossos trabalhos, pelas riquezas que seremos salvos, mas por sua graça e sua misericórdia é que o seremos. Nesse glorioso dia ensolarado, mais de 200 pessoas foram batizadas, enquanto milhares de outras vieram para assistir esse ato emocionante. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o Espírito Santo. Assim nos falam as Escrituras, e assim nós o cremos. A onda pentecostal espalhou-se para o leste, até o Rio de Janeiro, então ainda a capital do Brasil. Rio de Janeiro, a mesma cidade pela qual Harold e Mary Williams um dia tinham passado, agora ansiosamente aceitava o Evangelho. Hoje está rapidamente se transformando no centro de atividade da grande cruzada brasileira de reavivamento. Periodicamente, aos domingos, os congregados vão aos subúrbios da cidade em caminhões e ônibus alugados.
Chegando em grupos numerosos, eles se colocam em ambas as margens dos riachos. As pontes também são um bom lugar para observar esse momento de inspiração, porque aqui costumam ser feitos alguns dos maiores batismos de todas as redondezas. Através dessa grande nação, o Espírito de Deus está começando a se expandir poderosamente. Graças à visão e perseverança de 2 apóstolos do século XX, guiados e abençoados pela mão de Deus. Louvemos o Senhor por ter confiado à Igreja do Evangelho Quadrangular um papel tão grandioso nesse espetacular reavivamento no Brasil. Essa confiança nós aceitamos com júbilo e nós não podemos falhar. Que venha a chuva, que haja tempestades, isto nada significa para aqueles que vieram para o batismo, nem para a congregação que permanece firme até o final da cerimônia. No Ministério Brasileiro de Harold e Mary Williams, nós vemos um milagre moderno, igual ao de Pedro Simão na pescaria milagrosa. Como Pedro, eles também obedeceram ao Senhor e lançaram suas redes onde Ele ordenou que fizessem. E que imensidão de almas eles conseguiram obter com esse trabalho. Nesse outro domingo, mais de 300 foram batizados e tem havido mais de 500 em outras ocasiões. Quando termina o batismo, a congregação marcha de volta pelas ruas, cantando e louvando alegremente até retornarem à velha tenda onde tudo começou. O sucesso da cruzada do Novo Testamento na terra do Cruzeiro do Sul é uma coisa maravilhosa. Mas não podemos dar por terminada a nossa missão nas terras brasileiras, porque ainda falta muito a fazer no Brasil. No entanto, nessa grande cruzada, a obra apenas começou. Porque o mundo todo é campo de semeadura para Cristo, e os milagres que Ele hoje está realizando aqui, Ele pode fazer e está fazendo também em outras terras. Assim, elevemos nossos próprios corações e aceitemos os desafios que nos esperam no mundo. Ergamos os olhos para termos a visão dos campos de colheita. Agora chegou a maior oportunidade para o testemunho cristão. Agora, a nosso alcance o dom de podermos, por nossa própria ação, saber que nós também temos comando. As missões mundiais do Evangelho Quadrangular chamam para a colheita de Jesus.